Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui na Princesinha do Mar. Hoje, nesse sábado, iremos entrevistar uma companheira de luta, de ativismo, de enfrentamento dos problemas sanitários, das mazelas e, sobretudo, de apoio a quem precisa, né? A nossa convidada é uma líder comunitária e se chama Sônia Regina Gonçalves Silva, e eu a conheço há bastante tempo. Ela é uma atuante pela saúde pública há décadas e tinha como base de atuação uma comunidade aqui na cidade do Rio de Janeiro, que ela vai daqui a pouco descrever essa comunidade, chamada Morro do Urubu. E aqui em Pilares, você sabe que eu tenho uma relação, Sônia, muito grande com Pilares, porque eu fui vice-presidente médico da Caprichosa de Pilares. Em 2001, eu desfilei na Sapucaí com um samba em que eu era um dos compositores. É o da Lili? Foi de Goiás, uma encomenda do governo de Goiás. Mas então... Deixa eu passar a bola para você, Sônia, para você se apresentar rapidamente para os nossos ouvintes conhecerem um pouco a sua história, né? Você, como eu, já somos experientes, né? Mas a sua história, como a minha, é uma história longa. Então, queria que você abordasse alguns aspectos da sua história pessoal, mas, sobretudo, aquilo que levou você a se tornar uma líder comunitária. Antes de você se apresentar, eu queria fazer um comentário adicional, que é a primeira vez que eu estou trazendo aqui no programa, que já tem uns 6, 7 anos, é a primeira vez que eu estou trazendo, e me penitencio até, eu acho que eu já devia ter feito isso há mais tempo, uma líder de comunidade. Por que eu me penitencio? Porque eu acredito nas comunidades de base e eu acredito na importância do trabalho que as lideranças comunitárias fazem. E acredito também no papel dos agentes comunitários de saúde, que, infelizmente, a gente não está podendo contar hoje com uma agente comunitária, eu diria até uma ex-agente comunitária, mas que ainda é uma liderança na Rocinha, que é a nossa amiga Rita Smith. Eu convidei Rita para estar aqui hoje batendo bola com a gente, fazendo companhia a você na bancada, mas ela infelizmente pegou uma pneumonia, tá? A orientação de repouso absoluto, porque ela tem uma história pregressa com tuberculose, né? Os pulmõezinhos dela são limítrofes, né? São frágeis. E aí, infelizmente, ela está agora, acho que no 3º dia de medicação. Ela, se estiver nos ouvindo, que eu espero que esteja, espero até que participe aqui do programa pelo telefone, passei o telefone para ela, se ela quiser entrar ao vivo aqui e falar conosco, vai ser um prazer. Mas eu acho que essas duas situações, o agente comunitário de saúde e as lideranças comunitárias, eu acho que elas são, ao meu ver, muito pouco valorizadas, né? Eu acho que até deve ter gente que nem saiba o que significa isso, né? Qual é o papel, qual é o desempenho, em que ela contribui, tanto um quanto o outro, o que contribuem para um desfecho favorável de uma situação de saúde ruim. Enfim, depois, ao longo do programa, esse papel vai ficar mais claro, porque você vai clarear bem como é que você trabalha e entende a importância disso. Eu estou dizendo que você é importante, mas eu quero que você diga para a gente, para os ouvintes, aonde que você percebe que o papel de uma liderança é importante. Mas fale então da sua história agora. Sônia, vamos fazer uma... Você vai escolher seu nome. O que você quer que eu te chame? Sônia Gonçalves, Sônia Regina ou Sônia Silva? O que você prefere?
E agora o doutor só me botou numa sinuca de bico, porque assim, a gente ficou muito conhecida, né, com muito orgulho, como Soninha do Morro do Urubu, né, local que eu nasci, né, tive meus filhos, me casei, enfim, tive toda a minha vida neste local que eu amo. Inclusive, só uma brincadeira, mas eu sei que você é vascaíno, eu já nasci no Ninho Rubro-Negro, nasci no Morro do Urubu. Nenhuma Então, família é perfeita. são várias famílias, né? E aí a gente vem de você disse coisas muito importantes, né? Pela longevidade que a gente tem que ter o senhor aí para nos dar um norte. Né? A gente vai contando causos, é muito causos na história. Você nasceu no Morro do Urubu? Nasci no Morro do Urubu. Não nasci em cima do Morro do Urubu, né? Mas nasci exatamente no pé dele, como a gente fala, né? Nos pés do Urubu, que é a rua principal. Não tinha... E está lá até hoje? Hoje eu já moro mais afastada, né? Hoje Mudou de município. Mudei de município, moro em São Pedro da Aldeia, né? Há 8 anos que eu já visitava esse município há muitos anos. Para quem estiver ouvindo o programa e não seja do Rio, São Pedro da Aldeia fica numa região do estado chamada região dos Lagos, né? Onde tem a minha paixão é Saquarema, que é um dos primeiros municípios, né? Depois tem Araruama, Iguaba Pequena, Iguaba Grande, Cabo Frio, Barra de São João, Rio das Ostras, Búzios, tudo aí, e São Pedro da Aldeia é um desses municípios. Eles costumam falar, doutor, que São Pedro da Aldeia é um lugar dormitório, uma cidade dormitório, e é a prima pobre de Cabo Frio. Sim. Né, por causa do royalty, essas coisas todas. Mas, enfim, petróleo. É um lugar muito, muito, muito gostoso de viver. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar São Pedro da Aldeia por último, porque você já me mandou umas fotos, que depois, quando eu for reeditar o programa, eu vou colocar essas fotos, você já também fazendo ações em São Pedro da Aldeia, né? Você não perdeu a... Isso, não tem como. Então, entre você nascer no Morro do Urubu, e no pé do Morro do Urubu e se tornar uma líder. Como é que foi esse processo? Eu já nasci comunitária, né? Nós somos 10 irmãos, então eu tinha que dividir cobertor, brigava muito, que eu gostava de cobrir a cabeça e o cobertor não dava, porque um puxava para o outro lado. Então eu já nasci comunitária. E quando meus filhos ficaram adolescentes, já estava acontecendo uma mudança muito grande, né? Eu sempre tive muita fome de aprender. Eu lia bula de remédio, jornal, revista, enfim, tudo que estava escrito eu gostava de ler. E isso mexia muito com a minha cabeça, essa transformação que já estava acontecendo. E como que eu posso saber quem são os amigos dos meus filhos, né? Porque já estavam grandes, já não iam comigo de mãozinhas dadas, né? Eu tinha que respeitar a escolha dele para os amigos, mas isso me assustava muito. Principalmente o nosso preconceito, quando eu via descer algum menininho de bonezinho, que na época era uma febre da garotada, botar um boné importados e tampava até quase que a vista, e aquilo me assustava, né? Eu falei, como que eu faço para ficar perto deles sem dizer que eu não sou da tropa deles, né? Mas eu queria estar ali. Aí só tem um jeito. Eu vou aprender a falar a linguagem deles, para mim estar próxima deles ali. E nisso apareceu uma vaguinha lá na Associação de Moradores. Aí me chamaram, eu vou topar. Que idade você tinha? Eu já estava com 40 e alguma coisa. Estava com 40 e pouco, já não estava mais tão novinha mais não. E aí eu falei assim, eu vou me aventurar, porque através da Associação de Moradores, a gente vai poder trazer coisas para os jovens fazer, porque já estavam ociosos nas esquinas. Então, essa era a minha visão, entrar para a instituição, mas pensando em trazer progresso, principalmente voltado, porque a gente ouvia que as meninas estavam ficando grávidas muito cedo e que uma série de coisas que se falava, mas a gente não sabia como é que fazer, lá não tinha nada. E aí eu fui. E fiquei muito feliz em ficar dentro dessa instituição, que era presidida por uma mulher, que saiu do Jacarezinho para poder ir morar no Morro do Urubu e se tornou uma grande líder
e o nome dela é Maria da Luz. Eu sempre cito ela porque é um exemplo para gente. Maria da Luz porque ela que eletrificou o Morro do Urubu, trouxe a luz, né, realmente para o Morro do Urubu. Após a saída dela, teve a nossa chapa ganha, e aí o nosso presidente Hamilton convidou, que já tinha me convidado para fazer parte disso, e aí eu falei, eu quero aprender. Então eu comecei a sair do Morro do Urubu e aprender, vim para a cidade aprender, que aí se falava em reuniões, era isso, era aquilo outro, e isso me assustava muito também, ao invés, me deixava assim, uma palavra jovem, né, empoderada, mas ao mesmo tempo me assustava, porque eu já estava saindo, eu estava vendo, eu vinha para fora e olhava o morro de uma outra forma. Que não era aquilo que estava acontecendo lá. Aqui do lado de fora se falava de um jeito, lá dentro não se falava isso. Então, assim, eu entendia... Traduz isso para gente. Porque não tinha, o progresso não chegava lá, a gente não tinha saúde, principalmente saúde. A gente tinha que ir... tinha um posto de saúde que não era clínica da família, era posto de saúde mesmo, no Engenho da Rainha. E isso era complicado, era outro bairro. Ali, próximos, né? Sim. Porém, a gente tinha uma faixa de Gaza. Ou seja, a gente não podia passar a hora que quisesse para o outro lado. Quem não é do Rio não vai saber o que é faixa de Gaza. Faixa de Gaza é assim, é onde existe um comando de um lado e um comando do outro. E a gente ficava nesse meio aí e querendo, não podia, principalmente os mais jovens. Os mais velhos ainda passavam com um pouco de medo, mas passava. Mas os mais jovens não iam para o outro lado. Ou seja, as meninas que engravidavam não iam procurar um pré-natal, bababá, porque tinham medo de passar para o outro lado. Então, essa era uma das coisas que eu olhava que era diferente, né? E eu comecei a buscar. Me perdoe te interromper, mas a gente vai trazer aqui, provavelmente em maio, uma convidada que é uma antropóloga, e que tem estudado essa questão de quanto a saúde pública perde, quer dizer, quanto os usuários perdem pelo fato de que, às vezes, eles não conseguem o acesso por causa de uma onda de violência na região. Então, perdem consultas, perdem exames marcados, perdem procedimentos, às vezes, né, cirúrgicos, porque não conseguem sair da comunidade. Eu trabalho hoje em dia com tuberculose e, quer dizer, eu trabalho com tuberculose há mais de 40 anos, mas eu estou trabalhando com tuberculose, por exemplo, no município de Duque de Caxias, e algumas vezes, alguns pacientes que eu tenho o zap dos pacientes todos, eles têm meu zap, e aí eu mando mensagem, por que você faltou a consulta? Aí a resposta é, doutor, não dava para sair hoje da comunidade, né? Então, essa antropóloga, que é da UERJ, ela vai fazer um programa conosco, porque ela é uma estudiosa disso, né? Desse tema, como impacta o atendimento dos usuários, que é uma questão, teoricamente, né, que não tem a ver. Você não tomou um tiro, mas você não consegue sair da comunidade. E aí você disse tudo. A saúde, ela tem essa, como é que a gente pode falar, doutor? Ela tem essa atração. A saúde para além das doenças. A saúde entra dentro dos territórios. Por isso é importante a presença dos agentes comunitários nessas comunidades, nessas favelas, nessas quebradas, do jeito que eles queiram falar. Mas é muito importante, porque quando o agente de saúde ele entra, ele leva muita coisa, ele leva cultura, ele leva a ideia do antigo agente que nós pensávamos enquanto militância, era exatamente essa, que esse agente pudesse ser percussor de dentro dessa área, levando não só a ir visitar o doente, não, mas a levar antes que ele adoeça. Né? Porque se eu estou preocupada com meu filho, eu estou adoecendo. Né? Então, isso era uma das coisas que a gente tinha em mente, né? O agente comunitário enquanto transformador do território onde ele mora, porque ele conhece. Né? Tem uma amiga nossa, que falecida já, infelizmente, com a AIDS,
Cida Lemos, que ela citava muito Grande isso. Cida, nossa. Grande Cida. Ela sempre dizia, nada de nós sem nós. Nada de nós sem nós. Porque é complicado você fazer um projeto sem me ouvir. Você pode entender que eu preciso de um campo de futebol e eu dizer para você que eu não preciso de um campo de futebol. Eu preciso que tenha uma baia onde os lixos sejam retirados. Eu preciso que tenha um programa de zoonose para que acabe com aqueles cachorro, gatos jogados, que tenham tratamentos adequados, porque aí o local fica limpo. Então, o campo é importante. É importante, desde que eu possa fazer com que a comunidade diga, não, nós queremos o campo. Então, se você não me ouve, fica complicado, né? Os agentes comunitários, antigamente, como nós pensávamos, era para essa transformação. Quando a gente fala liderança comunitária, eu nem gosto muito desse... Não gosta? Não, eu falo que a gente é um empreendedor. Agora é chique. Empreendedor social, um agente social, sei lá. Sim. Porque a gente associava isso aos que vieram antes da gente, né? As lideranças comunitárias, quando eles eram muito atuantes, eles eram cooptados pelos gestores. Ou seja, eu tinha um cala-boca e aí as coisas não aconteciam, eu trazia isso para trabalhar comigo e eu botava a minha família para trabalhar comigo. E aí lá, como se diz assim, a comunidade fica vendida quando o gestor não tem um compromisso ético, mas verdadeiro. Coopta o líder. Exatamente. Então, a gente precisa isso, né? Então, ficou muito feio. É como se o líder necessitasse de independência até para pressionar o gestor. Né? Mas eles não diziam para a gente assim, você tem que estudar. E isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a vir para a rua, né? Vai para a rua, você aprende, e aí você volta com uma outra cabeça, foi isso que me diziam. Mas você no Morro do Urubu? Eu sim, sou do Morro do Urubu. Mas você fala bem, fala assim... Ué, falo porque eu leio, mas aí quando eu ia em algum lugar me perguntava, como é que eu te apresento? Você é formada em quê? Aí eu falava, formada na vida. Vida? Depois eu falei, caramba, não vou poder mais usar esse título não, porque as meninas que faziam trabalhos na rua, né, a falecida Gabriela, era presidente das prostitutas, ela falava que era, né, da vida. Aí eu falei, caramba, daqui a pouco eu vou comprar briga com um certo grupo, que aí a gente começa a se posicionar, porque tem as suas caixinhas e tem os seus nomes. Você tem que militar por eles todos, respeitando o que já existe. Eu não posso sair inventando coisa. E isso fez com que eu voltasse a estudar. Me diga uma coisa, como é que se deu o respeito das pessoas por você? Porque vamos chamar de... Eu vou manter o líder por enquanto. Uma liderança, ela não se impõe, né? A liderança, ela surge de uma certa maneira e depois ela é aceita. E é acatada, vamos dizer, como liderança. Como é que você trabalhou isso? Como é que as pessoas passaram a confiar em você? O que você fez que... As pessoas, essa é a cara. Por quê? A gente escolheu assim, olha, não tem dois lados. Você tem que ser firme, coerente com o lugar que você mora. Porque o teu respeito, nada você constrói e você destrói num segundo, é o seu nome. E eu falava, o meu nome eu vou levar até o dia de eu daqui para o outro andar. Porque esse ninguém compra. E olha, a gente tem esses anos todos de militância, nunca cheguei num gabinete político de como eles falam, né, na gíria, nunca cheguei de pires na mão para pedir nada para eles. Eu fui aprender e aí eu tive bons professores, né? A gente passou pelo Cipro da Vida, que era uma coordenação dentro do Ministério do Trabalho, né? Com o grande Rinaldo, que Rinaldo Almeida, que fez a gente um trabalho muito grande. O que era o Cipro? O Cipro era onde as comunidades se encontravam já para aprender informática e que não tinham acesso a ele, e lá era um território neutro. A gente recebia jovens, idosos de várias comunidades, e ali era um território que a gente não considerava que era nosso, porque
A gente tinha medo, quando você vem de comunidade, você tem medo de acessar os órgãos públicos, parece que aquilo não nos pertence. Parece que não nos pertence? Pois é, parece que não nos pertence. E aí essa convivência foi muito legal, né? Porque eles também, os funcionários, olhavam para a gente de uma forma e depois começaram a olhar de outra forma. Então, isso Eles se olhavam cria. de uma forma como? Assim, eu acho que eu posso dizer medo, talvez receio, eu não sei quem é essa gente estranha, está vindo da favela, está vindo, né? Era assim. E depois eles conseguem absorver que a gente tinha muita coisa também em troca para eles. Eu fui muito feliz durante 9 anos nessa convivência. A convivência desde o elevador, de as pessoas olharem e nos ver transparente, e daí a pouco está nos cumprimentando, bom dia, boa tarde, os meninos lá, tem alguém para consertar e tal. Isso nos dá muito gás. A gente teve grandes professores, conforme eu já disse, o CEDAPS, né, que é o Centro de Promoção de Saúde, também foi que até hoje eu trago, né, na minha vivência, e que foi dizendo para mim, você está no caminho certo, me ensinando, mas me dando liberdade de escolhas. Então, eu podia me aproximar dos gestores e falar do jeito que eu estou falando contigo aqui agora, porque eu entendia que eles não eram o Deus Supremo. Se com Deus eu converso e não vejo ele, por que eu não vou conversar com o gestor que eu estou vendo? Né? O sim ou não. Eu já tenho não, eu vou correr atrás do sim. Mas nunca olhando para o meu umbigo, olhando para uma sociedade que precisa de ajuda e não tem voz. Eu estive lendo, antes de vir aqui te entrevistar, fazendo uma pesquisa muito rápida sobre o Morro do Urubu, e eu li que o último censo deu uma comunidade com 4.000 pessoas, né? E isso é que eu apurei no Google mesmo. Mas, de qualquer forma, eu volto àquela pergunta. Como é que essas pessoas, 4.000 pessoas, aceitaram e respeitaram a sua voz e te entregaram o poder de liderá-las, entre aspas? Tem uma palavra que eu falo que ela não é mágica, mas ela é a chave para todas as portas, o respeito. Né? Quando a gente consegue ver o outro como a gente mesmo, a gente consegue ser respeitada. As nossas ideias você pode questionar, achar que não é bem assim, mas a pessoa em si ela tem que ter um caráter, tá? E fazer com que o outro também se veja, porque ele pode pensar diferente de você, mas ele não é seu inimigo. E aí a gente conseguiu, dentro da comunidade, este respeito. Eu fazia com que o gestor acreditasse, e aí a gente tem, hoje, né, está deputado, mas antes ele era secretário de saúde, o Daniel Sorães. E eu chamo ele assim, me desculpa a intimidade, que os ouvintes, né, mas a gente chama ele assim porque ele é um garoto mesmo, né? E a gente conseguiu chegar perto dele a partir do momento que a gente se tornou, ficamos conselheiras de saúde. E aí eu falava exatamente da nossa faixa de Gaza para ele. Antes era o Dr. Hans, estava passando aquela coisa de você fazer no território o tal do agente comunitário, é uma luta danada, porque todo mundo quer que o posto fique do lado da sua casa, como se fosse a extensão da nossa casa, e não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Não pode ser assim. Não pode ser desse jeito, não pode. Não pode ser o quintal da minha casa, né? E aí a gente começou a conversar com ele, junto com o presidente da nossa distrital, lá no Grande Meia, e falávamos para ele dessa necessidade. E ele disse um dia assim para mim, mas Soninha, como que pode ter a gente lá se o posto de saúde é do outro lado? A clínica, né, que ia ser implantada. Aí eu olhei assim, num momento de doideira ou de lucidez, não sei. Eu disse para ele assim, é muito fácil. Você coloca o edital, as pessoas que se propuserem a fazer, né, a entrar nessa disputa, são pessoas que, na minha cabeça, eu estou entendendo que não tem medo de passar para o outro lado. Volta à história da faixa de Gaza.
volta à faixa de Gaza. E aí eu fui para Brasília numa conferência, quando eu voltei tinha um edital na igreja, que a gente sempre buscou parcerias em, como que a gente pode dizer, em locais considerados neutros, que tinham espaço, né, para receber as pessoas, que era a Igreja Batista, que nos acolhia, era os barezinhos que nos acolhia, a gente tinha, eles como sempre foram parceiros de divulgar as coisas que estavam acontecendo. Né? E a própria AMAMU, que era a Associação de Mulheres e Amigos do Morro do Urubu. AMAMU. AMAMU. E aí eles fizeram o edital e eu fiquei muito feliz da vida que alguns jovens se candidataram e receberam passaram lá pelo teste, essas coisas todas, e muito legal de dizer, tá? Não houve interferência da dona Soninha, não houve nada. Até a gente tem amigas que trabalhavam comigo na instituição e que fizeram, e falavam assim, mas você não pode nem dar uma puxadinha? Eu falei assim, não posso não. Não posso não. Tinha muita gente desempregada, isso aí não cabe a mim. E vocês vão e fazem, quem passar, passou, mas não pensem que a dona Sônia possa estar dando um empurrãozinho. Sempre agir desse jeito. Então, é aquela questão que a gente falou antes, a questão do respeito também. Né? Então, é isso que faz a diferença nas pessoas. Né? Qual foi a clínica da família que fez esse edital? Para qual clínica da família? Ariadne de Menezes. Ariadne de Menezes, no Engenho da Rainha. Até hoje, os nossos agentes do Morro do Urubu, a base é o Ariadne. E são moradores do Morro do Urubu? São moradores do Morro do Urubu e moradores do Engenho da Rainha. Ela tem esse lado, mas ela acolhe os dois lados. Não vamos focar exatamente nisso, que não é o tema do programa hoje, mas o fato de esses moradores do Morro do Urubu terem se candidatado, terem sido aproveitados, estarem trabalhando dentro da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Como o movimento de um lado e de outro, como eles aceitam isso? Eles entendem que esses são profissionais que devam ser preservados. Você estava falando em medo, né, de violência. Como eles convivem com isso? Isso é muito bacana. E isso serve para você também, né? Como é que você é respeitada pelo movimento sem fazer parte, sem ter interesse no movimento? Exatamente. Como se dá isso? Aí a gente volta àquela palavra, sempre você vai ouvir essa palavra, o respeito. A gente sabe que eles estão no território, a gente se entende, a gente conversa com eles como se eles fossem moradores comuns igual a mim, igual meus filhos, igual o sobrinho, igual quem quer que seja. Não tem diferença. O que eles exercem é que é diferente do que eu escolhi para a minha vida. Entendeu? Não cabe a mim o julgamento, certo ou errado, eu sei o que eu quero para a minha vida. Mas a vida dos outros, cada um tem a sua, né, sua linha de atuação e eu sempre respeitei. Doutora Alexandre... O respeito é mútuo, né? Com certeza, com certeza. A gente, saúde, eles transitam pela comunidade. Como é que você não vai dizer para ele, se você tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Pode ser. Tuberculose tem cura. Você procura um posto de saúde. Aí você pode escutar, tia, como é que eu vou no posto de saúde se eu não posso pular de lá? Ou se eu não posso pular? Como é? E aí eu falo para ele, então você morre? Não, eu vou dar o meu jeito. Eu vou conversar com a gente de saúde, olha, o fulano, o Beltrano, ele está ali vamos ali na praça, a praça é de todos. Ali... Não leva tem, o remédio lá. Leva o remédio, conversa com ele, olha, o tratamento, o remédio não é fácil, o remédio é ruim, sim, mexe com você, se você toma Guaraná ou Coca-Cola, não importa, mas não deixa de tomar o seu remédio, entendeu? Essa é a conversa que geralmente é difícil o gestor entender, porque antes... Eles até diziam, você passa um susto que é como se você estivesse fazendo parte daquela organização, daquela firma. E não é verdade. A gente entende que eles estão no local. Não existe nada paralelo, é verdade, eles estão ali, eles atuam.
né? E com isso a gente conseguiu levar várias informações. A gente tem casos de sucessos, né? Alguns a gente consegue casos de sucesso que mudaram para o meu lado, mas outros nem tanto. Mas a gente entende assim, vocês têm que se precaver. A gente aprendeu com o INSS que se eles pagam, e isso tudo após eu ter estudado, tá? Que até aí as pessoas me massacravam quando eu chegava em alguns debates. Pô, mas lá na favela é isso, porque a favela só gosta de escutar funk, porque a favela só gosta de... Não é bem assim, não. É o que se tem acesso. Você está falando de uma coisa que você escuta, a gente está falando de uma coisa que a gente vive. Tem uma diferença muito grande, né? E faz diferença na vida das pessoas. E a partir do momento que eu comecei a achar que eu não podia mais ser a Soninha formada na vida, eu fui estudar. Aí terminei o meu EJA, no EJA, né, que eu tinha o ginásio, admissão ao ginásio e tal, e depois eu eu ganhei uma bolsa e escolhi fazer turismo. Mas como, Sônia, turismo? O Geraldo quer saber o que é EJA. EJA? EJA é um programa que eles têm de aceleramento escolar. Ah, tá, tipo supletivo. É. Eu acho que é ensino para jovens e adultos. É isso mesmo. Normalmente é à noite. É isso mesmo, Eu já fiz palestra sobre tem cigarro. merendinha, tem tudo. Muito bom, muito bom. Eu fiz palestra sobre cigarro em vários EJAs. Muito legal, muito bom. E aí a gente fez essa transformação na minha vida, né? Eu consegui até levar meu filho para voltar a estudar, porque eu voltei a estudar com quase 50 anos. Então, houve uma mudança. E eu fiquei muito feliz. Mas por que você escolheu fazer turismo? Eu escolhi turismo porque eu acho que as pessoas se transformam. O turismo que eu queria fazer no Morro do Urubu, eu já levava muito turistas para lá, para visitar o Morro do Urubu. E aí eu queria dizer para eles o seguinte: quando você sai do seu habitat, você se fortalece do lado de fora e volta para o lado de dentro muito mais, com uma visão maior do que Sim. você pode chamar outros para sonhar com você, né? E aí tem uma professora que me ensinou: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, isso me faz fortalecer junto com essas pessoas que me ajudaram a ser esse ser que eu sou hoje, né? Uhum. É um conhecimento ambulante. Eu sempre estou buscando me aprimorar, porque eu acho que tem muito mais coisas para mim aprender. E, de alguma forma, transformar isso de forma que eu possa levar para mais alguém. Eu não guardo isso para mim. O meu conhecimento não pode morrer comigo ou eu esperar que as minhoquinhas aprendam lá comigo depois, né? Então, eu prefiro passar esse conhecimento para as pessoas que estão aqui próximas de mim. E aí a gente começou a ser mais conhecida. Mas, a Sônia, a gente recebeu... não foi só eu, né, que eu faço parte de uma grande rede de comunidades saudáveis, que são... Acho que agora está em 200 e poucas pessoas, não vou falar o número que eu posso errar, mas é muita gente que tem, assim, que fazem o que eu faço em vários locais nesse Rio de Janeiro. Isso é muito legal, fazem de formas diferentes, da forma com que o seu território pede, né? Porque você pode fazer um doce e o recheio ser diferente do outro lado. Então, é isso que a gente tenta passar uma para as outras, é isso que os gestores aprenderam a me conhecer. Sônia, você não se dirige ao fulano com não é falta de respeito, eu me dirijo a ele normalmente, eu falo eu converso com o prefeito, eu converso... Não. Sem abusos, né? Porém, sem desrespeito. Sem o desrespeito, né? E a gente conseguiu fazer essas trocas. Muitas coisas a gente conseguiu. Hoje a gente tem 3 clínicas da família em volta do Morro do Urubu. Né? Uma dentro do Morro do Urubu, né? Lá dentro mesmo da favela, que é a Olga Pacheco, né? Que a gente teve a felicidade de poder escolher o nome dela, porque foi uma senhora de quase 90 anos que eu conheci, era conselheira de saúde, tinha um filho que tinha deficiência mental e ela lutava muito lá na Distrital, onde eu frequentava. E eu, quando eu tive a oportunidade, eu pedi, já que você vai inaugurar, vai botar o nome de alguém que nem nunca botou o pé no Morro do Urubu, tem como se eu botar o nome dessa pessoa, que é uma mulher também,
né, com pouca instrução, mas que lutava, querendo melhorias de saúde mental, porque ela tinha uma pessoa que dela dependia, embora ela fosse bem velhinha. Então, hoje a gente tem essa clínica, tem a outra na abolição. Como é que é o nome dessa clínica? Olga Pacheco. Olga Pacheco, Olga que era Pacheco. essa senhorinha. Era essa senhorinha. Legal isso. Então a gente tem A assim... comunidade deve se identificar muito, né? A gente tem uma modificação no Morro do Urubu muito grande, né? Em 2010, 2011, parece, o morro desabou. Tem uma coisa muito grave no Morro do Urubu. A gente já conversamos na época com especialistas e eles diziam para a gente que a gente morava em cima de uma bomba atômica. Mas como que a gente mora em cima de uma bomba atômica se o governo vai lá e fez a favela barro, fez a não sei o quê, favela barro porque não tem manutenção. Então vira o quê? Barro. Né? Nosso dinheiro vai... em vez de ser favela bairro, era favela barro, porque tudo esculhambado e não tem manutenção, então eles me perdoam, mas a gente tem que falar o que é, não dá para enfeitar o pavão, né, gente? É nosso dinheiro, é dinheiro público que a gente está falando, né? Então a gente tem que ser bem séria, criteriosa nesse quesito. Uhum. Então veio outro e botou a luz, veio outro, então já não é uma bomba a explodir a qualquer momento, né? Porque senão não iriam botar exatamente. Esse gasto Aí todo. A gente começou a escutar isso e a gente viu que lá no começo, quando o Morro do Urubu tinha uma casinha e outra casinha, por que botaram o nome do Morro do Urubu? Aí eu falei, interessante. E eu pude ver que os jovens tinham vergonha de falar que morava no Morro do Urubu. E aí eu falei assim, o que eu faço para acabar com esse estigma, né? O que eu posso contribuir? E tinha alguns grafiteiros, tinha alguns que a gente falava grafiteiros agora, mas eram pichadores e a gente morria de medo, que um deles era meu filho, a gente morria de medo de já morar no pé da favela, né, negro, e ainda pichando. E aí, caramba, daí a gente só pensava que ia desabar, escada abaixo. Bom... Aí a gente travou. Nessas andanças todas, doutor Alexandre, a gente é muito feliz, a gente encontra vários elos do bem que querem melhorar a vida de alguém, né? E aí a gente encontra uma professora da PUC, dona Tereza, eu não sei, não me lembro mais o sobrenome, e ela estava exatamente estudando a garotada que pichava, que caía e assim era tratada como marginal, essa coisa toda. E eu falei desse grupo. E aí teve uma grande repercussão lá na PUC e até que chegou uma reportagem da TV Globo para ir no Morro do Urubu fazer a reportagem. Eu fiquei toda boba, mas chega lá, o repórter queria saber onde eram os encontros dos jovens e eu falei, não, eu não chamei você aqui, não, eu estou pensando que era uma outra coisa, era para falar da parte boa, que eles sabem desenhar. Agora, denigrir mais, jogar mais, matar cachorro morto, não, isso eu não quero fazer. Não, a palavra denigrir já é estigmatizante. Não quero falar sobre isso. E o repórter, que até hoje a gente sabe o nome, mas por ética eu não vou falar, a reportagem não foi para o ar porque eu não me enquadrei, que antes me disseram uma coisa, e depois, na hora que chega lá, era outra coisa. E esses jovens foram para a PUC, aprenderam de onde que saiu a coisa do grafite, Nova York, ganharam um status, muita coisa. Uns eram muito bons em letras e outros eram muito bons no desenho. Alguns ainda fazem costumação de moto, essas coisas, personalizado, tem lojas na Barra, tá? Mas eu não vou citar, porque não tive autorização... Sim. Antecipada dele, mas quer dizer, são casos de sucesso, sim, né? Então a gente tem aí, posso falar do meu filho, que até hoje, né, com seus 40 e pouco, se descobriu o bate-bola e ele faz todos os desenhos, né, uns desenhos maravilhosos dos bate-bola, a roupa. Quer dizer, a coisa vai para um outro lado também. Dessa turma toda, eu só perdi um. E essa turma toda eram quantos? Eram 8. Que lindo, né? Eu só perdi um, né? Ele não teve força de lutar contra o que o sistema dizia para ele, né? Então, eu só perdi um. Então, isso é muito legal a gente estar recordando. Foi o meu passado lá, né? Lá atrás, a gente tem muitas coisas boas para relembrar.
e isso me fortalece. Me fortalece. Quando o Morro do Urubu desabou, nós tivemos 299 famílias que foram realocadas para Realengo. E aí, numa das falas dentro do ônibus, o prefeito, que hoje é prefeito de novo no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, ele olhava para mim e dizia assim, tu não tem jeito, Soninha, você não tem jeito. E eu falei assim, Urubu Realengo. Então ficou Urubulengo. Só que o pessoal não gostou muito desse nome que a gente deu, mas deu para ele, você sabe, né, que ele gosta de imagem, né? O negócio cresceu muito, Urubulengo, que era urubu com realengo, né? E só quem foi para lá não gostou, e aí a coisa, não, deixa para lá, deixa quieto. Mas não, para quem não é do Rio, Realengo é outro bairro da nossa cidade. Mais a nossa cidade, mais distante. Mas você estava falando do porquê que o nome era Urubu. Você disse que fez uma pesquisa, por que era Urubu? Porque, como é muito alto, tinha um senhor chamado Seu Zé que criava cabras. E a cabra ia lá para cima, escorregava e bum, caía. Ficavam muitos urubus. Mas por que não botaram de cabra? Já que eram as cabras que Morro ficavam das lá. Cabras. Exatamente. Botaram o Morro dos Urubus porque as cabrinhas caíam de lá e aí ficavam muitos urubus ali sobrevoando, né? E ficou. Aí eu fui através da PUC, foi bom você retornar aí, através da PUC, através dos grafites, a gente escolheu um nome. A doutora foi lá pesquisar e falou, olha, traga esses jovens aqui que eu vou contar uma história para eles. E contou a história do urubu-rei. Por que é urubu-rei? Urubu-rei não come qualquer carniça. E carniça, gente, ali naquele momento a gente estava tendo uma ideia de que eram as coisas ruins que eram nos apresentadas, tanto de uma forma quanto de outras, né? Uhum. E aí a gente falou assim, não, agora não tem que ter vergonha, eu moro no Urubu, mas e daí? Eu sou uma pessoa intelectual, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu sou uma pessoa que conheço o que é bom, eu sou uma pessoa, eu sei o que me convém. Isso que importa. Não é o lugar que você mora, porque é você nem que faz nome desse que lugar. Tem o lugar. Não. E aí as crianças, porque exatamente, tinha pessoas jovenzinhas, até da minha época mesmo, que pegavam um ônibus ou um táxi, né, como dizia antigamente, e não dizia que mora no Morro do Urubu, você mora em Pilares. Na verdade, Pilares é o nome do grande bairro. O local que a gente mora é o Morro do Urubu. Aí a gente começou a transformar isso numa coisa bonita. Então, o nosso é Urubu Rei. Urubu Rei, porque a gente é um urubu esperto, não é um urubu qualquer, entendeu? Soninha, vamos fazer um intervalo. Depois a gente tem mais um bloco. E aí você vai falar um pouco das coisas que te incomodam e das coisas que mais você percebe que atingem a sua comunidade. E como é que você tem trabalhado? Você já falou um pouquinho da tuberculose, eu conheço a sua ação em relação ao movimento pelo controle da tuberculose, mas eu queria que você expandisse ainda mais, em termos de saúde pública, o que afeta... o que afeta mais a tua comunidade e que, afetando a sua, certamente está afetando 1 milhão de outras comunidades, não só no nosso estado, mas no Brasil. O Geraldo vai escolher uma música, que é uma música normalmente ligada ao cigarro, né? Porque esse programa nosso aqui é uma iniciativa da nossa ONG, que é o Centro de Apoio ao Tabagista, que agora o Geraldo providenciou aí para o estúdio essa televisão. É a primeira vez que o nosso programa está com essa TV e a gente ainda vai... Começou bem. E vamos isso aí... fica na história. Isso. Primeiro ninguém esquece. Igual você está no primeiro dia. E aí, normalmente, ele coloca uma música relacionada ao fumo, 1 ou 2, para as pessoas tomarem uma água, sentarem, enfim, dar uma levantada. Você também, se quiser levantar, fica à vontade, esticar as pernas. E a gente volta em seguida. Também não demora muito, não, tá? Ok. Isso. Ok. ZY1. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com.
Estamos reiniciando o nosso programa Viva a Voz Saúde, hoje pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, e temos hoje uma convidada especialíssima, minha amiga antiga, uma ativista, uma militante e uma empreendedora social. Ela, no primeiro bloco eu a apresentei como liderança comunitária, mas ela não gostou muito não, e nós já estamos agora adotando a nova terminologia. A gente vai aprendendo também, né, Sônia? Mas no intervalo aqui nós estamos falando sobre o papel dos empreendedores sociais, lideranças comunitárias, dentro da sociedade, né, e dentro das comunidades. A Sônia é uma moradora desde sempre no Morro do Urubu, que é uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro, mais ou menos 4.000 habitantes, e agora, nos últimos 7 anos, está morando em São Pedro da Aldeia, onde lá também está fazendo ações pela saúde das pessoas. Mas era aqui, no intervalo, ela estava contando uma historinha para a gente que eu acho que não devia ficar só para a gente, né? Uma certa transformação que você conseguiu lá nas unidades de saúde relacionadas à forma, talvez não tão humanizada naquela época. E como é que você mudou a situação? Acho que isso é muito interessante. A gente estava contando aqui para ele em off, dizendo para ele que quando nós chegávamos dentro da unidade de saúde, né, que eram postos de saúde ainda, a gente encontrava alguns funcionários assim lá dentro daquele guichê que já mostrava para a gente que tinha uma diferença muito grande entre o funcionário e o usuário, né? Aquela coisa ali que nos separava. E aí você dava bom dia, a pessoa continuava escrevendo, não olhava para cima. Não, mas pode falar como é que a pessoa respondia. E aí dizia assim, bom dia. Eu não sei o que vocês do outro lado entenderam, mas era isso que eu entendia, entendeu? E aí, falei, cara, como é que a gente pode mudar isso, né? Aos poucos, sem se impor, né? Naturalmente, a gente teve uma ideia, assim, fantástica. Vamos no mercado popular, que a gente pode falar, o Mercadão de Madureira, né? Não é um merchandising, mas o Mercadão é muito mais barato as coisas. A gente foi lá e compramos umas plaquinhas que já vinham prontas. Aí nós compramos uma escrita sorria, a outra você está sendo filmada, e a outra mostrava assim alegrias, né? E a gente começava a chegar nesses guichês e mostrava. E isso foi quebrando, né? A pessoa do outro lado deu um sorriso, a gente deu outro sorriso. E, enfim, fomos construindo um outro caminho, né? Que assim, eu não estou aqui para tomar o seu lugar que está aí. Agora a gente pode unir essas forças para melhorar o território. Ao mesmo tempo que a gente questionava eu não sei se essa palavra cabe, né? Humanização dos funcionários, a gente também pensava uma mudança de atitude dos usuários. Aí cabia o nosso papel dentro das nossas comunidades, fazer reuniões, rodas de conversa, essas coisas, e dizer para elas, olha só, não adianta você chegar lá no posto de saúde, botar a mão na cintura e oi, querer rodar a baiana, jogar o pé na porta. Não é assim, você tem que entender que da forma como você coloca, não é o que você fala, é como você fala, você vai ser recebida pelo outro. Isso não é tão fácil assim do jeito que eu estou falando, não, mas demora tempo. Mas a gente consegue construir isso, porque fala assim, por que a dona Sônia consegue? A dona Sônia não tem a chave do sucesso, não é isso. Mas a dona Sônia entendeu que a voz dela tem um poder muito grande de mudança. É o que ela fala, qualquer coisa com o gestor. Mas ela fala como? Agredindo? Não, porque se eu agredir, o que está ruim vai ficar pior. Então, eu vou perder. Então, a gente começa, a nossa voz tem que ter o tom que a gente quer que o outro entenda. E foi assim que a gente construiu essa via de mão dupla, né, da comunidade via posto de saúde, saúde via comunidade, né? Hoje a gente é muito feliz, a gente pode fazer algumas apresentações dentro da unidade de saúde, temos esse respeito, né, do gestor que nos recebe aqui, manda um abraço grande.
eu mandei para ele, tomara que ele esteja ouvindo, tá? Um abraço grande pro Dr. Pedro, pro seu Betinho também, pra gente. Poxa, são pessoas, seu Barbosa, obrigado. Às vezes a gente puxa a orelha, mas puxa a orelha pra coisa funcionar, entendeu? Quem é o mas seu assim, Barbosa? é o diretor da unidade de saúde. Sim. O seu Barbosa coordena a clínica da família e o Pedro, o antigo Ariadne, né? Que lá são misto, né? Sim. Tem o posto e tem a clínica lá dentro. Então, e eles se entendem, né? Isso é muito legal. A gente vai mandar o programa para ele se ele não tiver vindo. É muito bom, muito bom, muito bom. Geraldo Rodrigues, nosso operador. Então, vou fazer uma pergunta. Diga. Em algum momento, assim, você percebeu, assim, eu preciso estudar? Tu falou isso, né? Mas o jeito que você fala é impressionante. Não sei se o doutor percebeu isso. É incrível. Já conheço. Já conhece, né? Você fala assim como se tivesse, sei lá, feito 3 faculdades, é uma coisa incrível. Não, parei numa só, porque... Mas tu descobriu que o jeito de falar muda o jeito que a pessoa ouve? Eu acho que essa... Não só com o gestor, mas com as pessoas. Né? A gente percebe isso muito claramente. Eu, às vezes, essas coisas assim, eu falo assim, meu Deus, eu já brinquei aqui, né? Parece um ET que fala comigo, sei lá, alguma coisa, que vem assim no meu ouvido e canta, Sônia, é isso assim, 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 assim. É desse jeito que eu me posiciono na vida, tá? Com tudo, com tudo. Eu tiro um exemplo... Será que isso não é uma das características, eu vou insistir, de um líder, de uma líder? Sim, sim, sim. Talvez se você não tivesse essa característica, você não liderasse ninguém. Ou poderia liderar num primeiro momento, mas depois iam ver que não deu nada certo, ninguém acatou aquilo que você disse que iria conseguir. A gente teve muito apoio, muita coisa. E assim, aí é que está. A gente fazer a mudança de hábito é muito complicado nas pessoas, né? A gente consegue as coisas com muita facilidade. Falando assim, do jeito assim, a gente está aqui falando há mais de meia hora, não sei, mas a gente não tem nada escrito. Né? Tá saindo assim, tá fluindo, e se você falar um outro assunto, a gente vai comentar e vai, entendeu? Vai dar sequência nas nossas ideias, tá? Mas não tem nada escrito, não tem um script aqui para a gente ler. Mas é difícil você fazer com que o outro entenda que a vida é mais fácil assim para a gente resolver algumas coisas, né? Uma associação, ela é feita, só pode ser montada por... Agora, eu não sei se eu estou chutando, mas eram 9 pessoas. Tá? Dessas 9 pessoas, você vai diminuindo. Primeiro, porque não tem dinheiro para manter aquilo. A tal da palavrinha que parece assim, um palavrão, sustentabilidade. Como é que você sustenta uma instituição? Eu não quero que ela vire serviço, empregadício para ninguém, não é isso. Mas eu preciso minimamente ter uma sala com 2 cadeiras para receber as pessoas, para conversar. Hoje a gente tem que ter o quê? Um computador? Um computador que fale, tem que ter uma internet, tem que ter um telefone, porque isso tudo sai do bolso da gente. Então, as pessoas que aderem, assim, ao primeiro momento, a dona Sônia tem umas ideias bacanas, tal, e vem. Mas vem também com os anseios dela. Que a gente vai estar bem, a gente vai ter um salário, a gente vai ter isso. E nem sempre isso funciona, não, gente. Eu sempre disse o seguinte... A instituição, ela funciona porque você faz um projeto, ele pode ser aceito ou não. Um projeto, ele tem começo, meio e fim. Não é emprego. E você manter uma instituição, você tem que ter... que as pessoas vão para ali, se dedicam, mas nem todo mundo é aposentado, como eu. Né? E como é que você bota os jovens para ficar ali dentro e tal, e começar a reformular a forma dele ver o mundo? Né, dele achar que ele não é... O mundo não gira só em torno do meu umbigo. Isso é complicado de você fazer com que o outro entenda. E muitas das vezes a gente se sente sozinha. Porque as pessoas... eu tenho que entender que o outro tem os anseios dele que não são os meus ideais. Né?
Mas como é que eu também faço, né? Todo dia, o meu trabalho de casa, para dizer para ele que é importante a gente ter sonhos, mas ser o pé no chão. A gente também não pode ser hipócrita de dizer que o dinheiro não faz parte das nossas vidas, não é isso. Mas ele não pode ser o único viés que a gente enxerga para mudar as coisas. Não, mas existe no que você está colocando aqui, eu também percebo uma crítica sua, que também é minha. Pelo menos é uma percepção que eu tenho, até por ter vivenciado durante alguns anos um projeto que eu e o Roberto Pereira, vou fazer uma pausa, porque o Roberto Pereira mandou uma mensagem aqui no chat do YouTube do nosso programa, dizendo parabéns pelo programa de hoje, ótima parte, e eu comungo da opinião dele, ótima participação da Sônia do Urubu e do Mundo. É isso aí, Roberto, é a Sônia do Urubu e do Mundo. Se você quiser ligar para cá, Roberto, eu te mandei o telefone aqui, você entra ao vivo, o Geraldo te atende. Por que eu estou lembrando de um projeto que eu e o Roberto participamos, como na parte técnica e você como atuante? A questão do Fundo Global Tuberculose Brasil, né? O Fundo Global, para quem não acompanhou, quem não é da área da saúde, foi um momento no Brasil em que no início do século XXI, os 7 países mais ricos do mundo, associado à Rússia, doaram para várias partes do mundo um recurso substancial, né, em dólares, transformados em reais, e para implementar o controle da tuberculose no Brasil e também a Associação Tuberculose HIV, TB-HIV. E fortalecendo o controle laboratorial, melhorando a qualidade laboratorial e financiando ações das organizações e de lideranças da sociedade civil. Ou seja, fazia parte, não era uma benesse, no projeto Fundo Global Tuberculose Brasil estava implícito que uma parte daqueles recursos eram para ser aplicados em projetos da sociedade civil, coisa que então eu e o Roberto supervisionamos uma série de organizações no Brasil, enfim, não foram em todos os estados, mas foi em boa parte dos estados, nós viajamos o Brasil todo, do sul ao norte, e o final do projeto Fundo Global Tuberculose Brasil teve que se fazer um relatório para demonstrar, primeiro, aonde foi aplicado, como foi aplicado aquele recurso, se bem que tinha auditoria, a cada 2 meses tinha auditoria internacional. Auditoria feita aqui, mas reportada para fora do Brasil. Se a gente não tivesse adequado, se não tivesse cumprindo as metas, o recurso pararia de vir. E ao final do projeto, todos os itens que a gente teve que responder sobre o projeto mostraram que o projeto foi benéfico para a sociedade brasileira, para o controle da tuberculose e do HIV, incluindo o apoio que foi dado às organizações da sociedade civil. Então, o que aconteceu depois que o projeto Fundo Global terminou? Aliás, terminou de uma forma interessante, porque o projeto era para ajudar países pobres ou com dificuldades. E, na época, o presidente do Brasil era o Lula, e o Brasil mudou de patamar econômico, porque o país se desenvolveu e não cabia mais receber recursos externos. Você lembra disso? Quer dizer, nós melhoramos do ponto de vista econômico, mas perdemos o direito ao recurso. Mas o que aconteceu quando acabou o projeto Fundo Global? A cultura de financiar as organizações da sociedade civil, aquelas que estão lá dentro do Morro do Urubu, por exemplo, essa cultura não foi alicerçada pelo projeto. Eu acho que nós falhamos e continuamos falhando, e por isso eu estou fazendo esse programa hoje, para valorizar pessoas e organizações como a sua,
como a sua, existem dezenas, centenas de pessoas, de brasileiros, que têm a vocação de ajudar o outro. E ajudar por querer ajudar, mas esbarra, e cada dia mais esbarra na falta de financiamento. Sim. Porque não há cultura. Eu acompanho várias organizações não governamentais fora do Brasil, pela minha militância, pelo meu ativismo contra o fumo. Então existem organizações, ONGs, nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, que são patrocinadas por um número imenso de empresas. Eles fazem um trabalho muito bom, essas ONGs, mas quando você vai ver, quando eles apresentam os resultados dos trabalhos, eles apresentam as logos das empresas que estão financiando. Não é só financiamento de governo que eu acho que tem que lutar. A gente tem que ter a cultura no Brasil de quem tem mais ajudar quem tem menos. Porque ajudando quem tem menos, você está ajudando toda a coletividade. Porque as pessoas que estão no Morro do Urubu, eu não tenho acesso. Eu não conheço ninguém no Morro do Urubu. Eu posso ser um bom pneumologista, eu posso ter uma experiência boa em várias áreas da saúde, mas eu não conheço ninguém no Morro do Urubu. Eles não vão acreditar no que eu falo. É verdade. Porque eles não confiam em mim. Eu sou um estranho. Chegando. Só não vou dizer que sou alemão, porque eu sou quase preto. Eles não vão me chamar de alemão. Mas eles não me conhecem. Eles conhecem você. Você nasceu naquela região. Os agentes de saúde que você diz que foram contratados, que podem agora andar de um lado para o outro e estão lá na Ariadne, eles são dali, as pessoas confiam neles, eles não vão trair os moradores. A família está ali, né? A família está ali. E eu acho que a gente tem que mudar a cultura. Eu acho que a cultura brasileira tem que parar de olhar para o próprio umbigo. Tem muitas empresas riquíssimas que não doam. Eu me lembro de um projeto da Parceria Brasileira de Tuberculose. Tinha lá o representante ou o presidente da CNC, Confederação Nacional do Comércio, se não me engano. E foi da boca dele que eu ouvi isso. Ele dizer, nós não temos que fornecer mais recursos para lidar com a área da saúde, porque nós pagamos impostos demais. Ou seja, ele está colocando uma coisa correta ali, talvez eles paguem realmente imposto além da conta, se bem que há gente que diz que eles não pagam imposto, mas, por outro lado, ele tem que ter a cabeça da doação, do altruísmo. Você não necessariamente... Estimular isso. Tem que estimular. Não necessariamente você tem que estar ali, porque, não, se eu pago imposto, então eu não posso ajudar. Não, você está impondo. A ONG do Morro do Urubu. Isso é a responsabilidade do governo. Não é a responsabilidade só do governo, é a responsabilidade nossa, de cada cidadão, ajudar o outro cidadão que está precisando de ajuda, né? Uma percepção. Você tocou em um vespeiro também, né? Você me falou muita coisa em um vespeiro. A gente falou uma palavra chique, sustentabilidade. Quando eu acho que esse projeto que você fala foi muito bom mesmo, deu um gás grande para Fundo Global. Aí ele veio para fortalecer o que a gente já fazia a miúde, né? E aí a gente viu que pode acontecer. E você esbarra no quê? Uma instituição, ela precisa ter contador. Olha só, olha que loucura. Eu estou pedindo que me ajudem a ajudar quem está lá dentro. Aí eu tenho que ter contador. E quem paga isso? Quando o projeto acaba, como que você paga isso? Eu só posso ter um projeto assim, assim, assim. Gente, é muito complicado isso. Uma outra coisa que até hoje, acho que a coisa ainda vai mudar. A tecnologia está aí nos empurrando cada vez mais para lá e nadando, a gente está meio perdido, mas a tecnologia vai poder mudar isso. Eu distribuo cestas básicas, né? Pelo um grupo, Ação da Cidadania e tal, há mais de 20 e poucos anos. E aí eu faço... O grupo originariamente do Betinho. Do Betinho. E aí, eu sou uma ídola, o meu ídolo. Aí, um dos meus ídolos. Aí a gente tem fome vê... tem pressa. E quem tem, também. Aí o que a gente faz? Para dizer que a gente deu a cesta básica, nós tínhamos que pegar
o número do CPF do dito cujo. Aí depois eu comecei a pensar, gente, a pessoa já está numa situação de diminuição. A pessoa, quando não tem o que comer, a gente está falando, olha, eu não tenho o que comer. Como é que eu torno isso público? Eu boto a minha cara porque eu ganhei uma cesta básica. É meio constrangedor. Eu me coloco do outro lado com aquela cesta básica. Eu estou aqui tirando a foto, mas estou chorando por dentro. Porque se eu não tirar a foto, quem está me dando a cesta básica não acredita que eu dei a cesta básica para o outro. Como é que a gente muda isso, né? Onde é que está o nosso entrave aí, né? O acreditar no outro, ou se tem outros meios de verificação para a gente poder estar vendo. A cesta básica está chegando no lugar, na situação, na pessoa que está precisando. Mas eu não posso botar aquela pessoa também numa situação de vulnerabilidade, não, quase uma humilhação, né? Humilhação. Eu já estou triste porque eu não consigo sustentar minha família, eu não tenho emprego, eu moro mal, eu me alimento mal, tudo mal. Aí eu ainda vou lá, a dona Sônia me traz a cesta básica, mas ela tem que tirar a minha cara, ela tem que pegar... Gente, é complicado isso. É muito complicado, né? Aí a gente vai com o que nos ensinaram, o que essa mão faz, a outra não tem que saber. E aí? No projeto isso não funciona. A ação da cidadania que fornece essas cestas que você está se referindo. São cestas básicas que a gente tem que... Me diga uma coisa, existe uma fala nossa que eu já ouvi em jornal, já ouvi opiniões variadas sobre isso, que quando o Estado entra, o Estado, figura de linguagem, né, simbolicamente, quando ele entra na comunidade, ele tem entrado com a polícia e não entra com o outro aparato estatal para melhorar a situação daquela comunidade. Eu ouço isso há muitos anos. Mas é verdade, tem muita coisa que a gente ouve. Eu me lembro de uma coisa que a gente cantava na rua: arroz, feijão, saúde, educação. Você lembra disso? Todo mundo me dá a Avenida Rio Branco, milhares de pessoas. Se você agora está falando de cesta básica, enfim. Mas só 50 anos depois, a gente poderia cantar a mesma música. Mas você que está lá no Morro do Urubu, por exemplo, desde que nasceu, houve diferença entre essa forma do Estado entender a participação dele? Você acha que o Estado lá continua sendo mais policialesco e menos social? A gente pode dizer muito... Só te interrompendo, a sua resposta não vai abarcar o Brasil. Sim, né? sim. Falando sim. só da sua comunidade. Sim, então, a gente... Você também não se comprometeu. Sim. A gente sabe que precisaria ter. O que a gente vê? Nossos jovens têm locais para fazer um esporte? Tá, se você está ocioso... Aquela velhas coisas que a gente fala ainda é de verdade. Cabeça vazia, oficina, dor. Aí você dá o nome que quiser. Mas é isso daí mesmo. Então, se essa criatura sai da escola e nada tem que fazer, os tempos mudaram, doutor Alexandre, mudaram. As mães agora, as pessoas com a minha idade, eu estou com 70 anos, tá? Espero, logo mês que vem, estar fazendo 71. 71 só o nome, só a idade, né? Mas não como eles falam. Mas, enfim, a gente vê as vós agora são mães de novo. As avós são mães? São mães. Aí ela recebe a aposentadoria por mãe dos netos. A gente não tem saúde mental, tem? Eu tenho tempo de pensar que se eu estiver fazendo um esporte numa academia, a gente pode melhorar o meu colesterol, melhorar isso, melhorar as dores, as queixas das dores. Não, que ela tem que lembrar que ela tem que levar o neto para a escola, o neto para aqui, o neto para ali. Por quê? A filha ou o filho é o provedor da casa, entre aspas, né? Sai e ela tem a obrigação de tomar conta. Por quê? Nós temos creches até quantos anos? Até quantos anos? Aí eu deixo meu adolescente sozinho
com um computador na mão, com um celular na mão, que aí esse é o presente que a gente dá para ele. E aí? A gente abre um mundo para ele, que não é o mundo real dele, mas ele tem um mundo na mão dele. Então, essas coisas estão ficando difíceis de pensar, né? São novas terminologias que estão se usando, que está impactando a gente dentro das comunidades. Eu não acredito que seja só no Morro do Urubu, porque em São Pedro da Aldeia a gente vê de uma outra forma. Eu não estou dentro da favela lá, estou fazendo uma comparação, tá? Lá eu não tenho favela perto de mim, eu não estou indo, eu moro na Zona Sul, nunca pensei que eu ia morar na Zona Sul, nunca pensei. Em São Pedro da Aldeia eu moro na Zona Sul. E só que assim, quais são as problemáticas de lá? É um bando de gente velhinha como eu, a maioria são mulheres, né? Que já estão aposentadas, essas coisas, às vezes têm até um poder aquisitivo um pouco melhor, mas que estão sozinhas. A gente tem uma academia para abarcar essas mulheres, ou fazer um crochê, ou fazer não sei o quê, jogar a conversa fora, jogar cuspir a distância. Não tem. Então essas mulheres têm. Não tem nem em São Pedro da Aldeia e nem no Urubu. Não. Ou seja, aqui a gente tem uma população um pouco mais sem poder aquisitivo. Lá você tem um poder aquisitivo um pouco, mas que também sofre as mesmas coisas. São avós que são mães, que se tornam mães, né? E a doença mental da gente, como é que a gente faz? Eu adoro sacudir meu esqueleto, adoro dança de salão. Como é que eu faço? Eu tenho que tomar conta do neto. Que outro aspecto que você percebe em relação ao Estado dentro da comunidade? Você já falou que vocês agora têm 3 clínicas da família na região, não é isso? Uhum. Que outra coisa você percebe que isso aqui tem dedo do Estado, isso aqui é coisa que o Estado entendeu que precisava e entrou na comunidade para oferecer? Você percebe outras mudanças? Não tenho percebido nada. Nada. Não. Mas eu vou te dizer uma coisa, aí vai ficar assim, você já vai pensar tudo de uma outra forma, a resposta não vai ser essa direta que você está falando, tá? Eu cheguei em algum lugar e aí os estudantes de último ano de comunicação me perguntaram por que a gente mora em favela, para não pagar água e luz. Água e luz. Eles perguntaram isso a você? Me perguntaram se é verdade isso. Eu falei, não é verdade. E aí passou um tempo, eu fui fazer um curso, um cursinho dentro aqui do fórum. Fórum, como é que a gente fala? No Tribunal de Justiça ali? Tribunal de Justiça, não é Tribunal de Justiça, ali embaixo, ali no fórum isso, mesmo. Tá. A gente foi fazer um cursinho ali, aí eram os desembargadores, eram pessoas altamente que a gente nem pensava que podia chegar perto deles, e eu tive a oportunidade de falar isso para um homem de capa preta, que achava que ele era um deus, que a gente não chegava perto, e ele falou assim, a senhora achava isso mesmo? Eu falei, não só eu, mas eu acho que grande parte das pessoas pensa que vocês são endeusados, e não é, né? Eu estou vendo que é de carne e osso, que nem eu, brincamos e tudo, e aí saiu essa mesma pergunta. Eu me lembrei que há tempos atrás eu já tinha falado sobre isso. Qual foi a pergunta? Se é verdade que a gente mora em favela para não pagar água e luz. Aí a minha língua coçou, eu falei, não, agora eu vou ter que subir o tom. Não é bem assim, não. Não, eu vou dar o meu exemplo para mim não falar de quem não está presente. Vou dar o meu exemplo. Eu morava no pé do morro, aí descia aqui para a esquina. Quando eu desço para a esquina, eu compro a casa, tal, para pagar 500 vezes, mas eu não tinha mais a escadinha para subir. Então, eu estava aqui, saí do quintal que eu nasci, né? Estou aqui embaixo. E eu falei assim, caramba, eu estou com vergonha, né? Porque não tem luz, a gente chega num lugar, pede qual é o seu endereço? Um comprovante de residência. Eu não tenho. Eu ainda tinha que ter, porque como tinha associação, a gente fornecia atestado de residência para as pessoas, que eu sempre achei muito errado. E isso era no custo zero, tá? Aí custo as cartas iam para a associação, e não para a casa das pessoas. Eu não podia passar para mim, que eu que assinava, eu mesmo estou dando a declaração que eu moro naquele lugar, ficava constrangida, né? Aí o que aconteceu?
Eu fui, chamo a Laite para ir lá. E quando a Laite chega lá, ela diz assim para mim, Dona Sônia, belo dia, Dona Sônia, Dona Sônia, assim, eu vim para colocar o relógio. O que acontece? Para colocar o relógio. Eles não podem... Mas eu tenho que tirar aqueles gatos todos que estão ali. Aquela gataria que está ali. Eu falei, como é que é? Não, moço, o senhor vai voltar, me dá aí a sua prancheta, que eu assino que o serviço não foi feito, mas o senhor não vai tirar gataria nenhuma, porque a mim não me interessa a gataria que o senhor está vendo, me interessa legalizar a minha casa. É isso que eu quero fazer. O senhor ir embora. O senhor voltou até hoje? Nunca mais. E não vão voltar, porque agora eu já acostumei. Não quero mais. Ou seja, cadê o Estado? Não era coisa minha. Olha como eu te respondi para o senhor entender o que eu quis dizer. Aí eu tiro aquilo tudo lá, eu fico na... Quem mandou tirar os gatos foi a Dona Soninha? A Dona Soninha é a palmatória do mundo, é isso? Não. Então deixa como tá. Então eu não pago água e luz porque eu não quero. É porque o Estado não faz o papel que ele tem que fazer. Se ele não faz o papel dele, quem sou eu para fazer? E eu não posso. Você vai colocar na minha casa e vai tirar o... Não. Você tem que ver o que está lá, não me pertence. Não é problema meu, é problema deles. Eles que façam se programem e façam as coisas ser real. E aí o desembargador falou assim, levantou e bateu palma. Aí eu falei, agora eu vou sair presa. Agora eu vou sair presa. Falei, besteira. Aí ele falou assim, gostei do que a senhora falou. Eu estou vendo que é verdade. Eu falei assim, pois é verdade. Então não venham nos dizer que a gente mora num lugar por não pagar água e luz, que não é verdade. Tarifa social está aí, não sei o que social, mas você tem que ter um planejamento local e você fazer isso de formas que você... não ponha ninguém em dificuldades. E como que se faz isso? Claro. Uma zona conflagrada, você vai... Tira... Tá doido? Eles vão embora e eu fico. O que a senhora fez, Dona Soninha? E agora, aí? Quando a gente encerrou o primeiro bloco, eu propus assim que a gente conversasse um pouco a sua percepção sobre a saúde do pessoal do Morro do Urubu, né? Eu sei da sua ligação forte, como a minha, com a tuberculose, mas que outros agravos, que outras coisas você percebe que estão agudizadas numa comunidade como a sua em relação à saúde pública das pessoas, né? Saúde das pessoas, melhor dizendo. O que está impactando a tua comunidade? Eu vejo as pessoas reclamar muito, são falta de muita coisa, né? Você tem um acesso ruim, isso impacta na sua saúde, né? Porque pessoas que moram além das escadas, como que faz para sair? Muito mal vão ao médico, porque não tem ânimo para descer aquela escadaria toda e chegar lá. Isso impacta na saúde. Uma outra coisa é você ver uma quantidade de pessoas ociosas. Mas você... Como é que eu digo? As igrejas agora, elas vão e elas absorvem essas pessoas como... Eu não sei se eu posso falar a palavra cooptação. As pessoas vão lá para dentro daquelas igrejas e não pensam em mais nada. Eu e meu Deus serviremos ao Senhor e acabou dando-se tudo. Eu acho que isso também, na minha forma de ver as coisas, isso também adoece a gente. Porque não é verdade. A minha casa... Eu tenho que servir ao Senhor, que eu acredito, mas eu tenho que olhar para além do meu quintal também, né? O quintal do vizinho. O meu vizinho está precisando, às vezes, de uma palavrinha comigo. A saúde mental das pessoas estão muito afetadas. Principalmente essa coisa, eles costumam falar para mim que eu tenho uma Ferrari, mas só sei andar de Fusca. É o meu celular. Que tem várias opções, mas eu não sei fazer nada, né? Então, meus filhos me dizem assim, mãe, você tem uma Ferrari na mão, mas só sabe dirigir um Fusca. Eu falei... Você, quando chegou no programa, pediu o Geraldo para tirar o som do telefone. Tem que ter, eu digo que tem que ter um jovem para poder me auxiliar em algumas coisas. Eu não estou concordando muito com você, não conhecendo você,
Talvez alguma questão tecnológica, mas em compensação a sua experiência serve Não, para mas- tantas outras milhares de coisas. Doutor Alexandre, eu sempre brinco comigo mesmo, Geraldo. Eu digo que, assim, a gente teria que ir conversando aqui, eu ficaria aqui com vocês até anoitecer e, de repente, varava a noite, Eu tá? também, só que o Geraldo não deixa. Chega Mas- 3 horas começa a estalar dedo, Pois é. apontar para o relógio. Eu não tenho essa habilidade com o celular, eu não tenho saco para aturar ele. Você Essa não é a minha única, verdade. nem a entendeu? primeira, nem a única. É muito chato falar isso, É. né? Mas eu não sei, eu não lido bem com essa questão do celular, não sei. E às vezes algumas coisas me incomodam, porque assim, será que eu estou me transformando em um robô? Não, de jeito nenhum. Pois de é. jeito nenhum. Vamos Pois é. voltar aqui para as questões sanitárias lá no Morro do Urubu. Você está falando da saúde mental das pessoas, da ociosidade, né? Da distância que as pessoas têm para chegar a uma unidade de saúde, o acesso dificultoso, sobretudo se estiver chovendo, um dia de Sim, chuva, sim. imagino. O que mais que você percebe? É complicado, né? É complicado, assim, a gente ver a nossa geração, a minha geração, né? Que tanto gosta daquele lugar, né? A gente agora vê uns jovens que não tomam uma posição, eles não se posicionam diante do... A gente pode mudar se a gente está junto, vamos escutar uns aos outros. Eu não vejo isso com os jovens. Não vejo essa necessidade de se juntarem para mudar algumas situações locais, né? E os Será velhos que- estão assim, eu não estou nem aí, eu já estou indo me embora, entendeu? Será que isso não é, voltando à história da liderança, será que isso não é falta de liderança juvenil, liderança de adultos jovens que não estão sendo trabalhados para serem líderes? Sim, sim. É o estímulo, falta estímulo para isso, né? Não tem um estímulo, não tem nada naquele território que estimule esse jovem a frequentar. Quando eu vi lá atrás, né, a preocupação que eu tinha com meus filhos, estava entrando uma coisa chamada computador, internet. No país só se falava isso. Eu, quando ia em alguns lugares, as pessoas falavam assim, manda por e-mail. O que é isso? Isso morde? Faz um business plan, o que é isso? Isso morde? Eu perguntava, vocês têm que falar alguma coisa e dizer o português para mim, que aí eu sei o que quer dizer. Vocês estão falando, tá. Eu fui fazer o quê? Se eu preciso disso, se eles só vão me escutar se for através disso, eu tenho que aprender a fazer. Passar um e-mail. Aí a gente fez o quê? Fomos procurar, tinha uma ONG do Rodrigo Baggio, que estava implantando escolas de EICs, Escola de Informática e Cidadania. Eu já tinha uma parceria com o Ministério do Trabalho. Aí consegui, através implantar essa EIC, né, dentro do Morro do Urubu, e aí os jovens ficavam fascinados. Mas chegou um certo momento que o Estado fornecia a internet. E aí os jovens queriam entrar na internet, mas só que não podia, era vedado a eles a ter acesso, só podia assim, coisa de estudo, era tudo proibido, né? Não podia, senão ameaçava cortar a nossa internet. Então, a gente foi sabendo que o jovem, aquilo era o doce de leite deles. Eu trouxe muitos jovens para fora do Morro do Urubu através da internet. A curiosidade e a falta deles não terem acesso a isso fez com que eles viessem conhecer o centro da cidade. Fizemos muitos passeios, mostrar Copacabana e porque teve um estímulo. Sim. Agora, se não tem esse estímulo... E deixa eu te reforçando o que você está dizendo, mas já te devolvendo. Eu te falei que eu me relaciono com várias ONGs fora do Brasil, sobretudo por causa da minha luta contra a indústria do tabaco. E nessas ONGs, que eu mencionei, inclusive, que empresas financiam as ações, grandes empresas, nessas ONGs você percebe que há um estímulo imenso ao protagonismo juvenil. Ou seja,
você quer falar mal do cigarro para meninos e meninas de 10 anos de idade. Como é que você faz isso? Como é que você escolhe qual é a metodologia? A metodologia que eu tenho acompanhado, e são metodologias de sucesso, é o seguinte: você vai dar protagonismo a jovens mais velhos. Então você vai capacitar jovens de 15, 16, 17 anos para que eles passem a mensagem para os meninos e meninas de 10 anos. E a isso dá-se o nome de protagonismo juvenil e de educação entre pares, né? São pares que são jovens, mas um mais velhos do que o outro. E existem inúmeras experiências nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no Canadá, onde você percebe que isso está acontecendo e que tem sucesso. E qual é o benefício adicional, além de você falar mal do cigarro, com a linguagem que um menino de 10 anos entenda e que talvez a minha linguagem, por mais que eu estude cigarro há mais de 40 anos, eu não consiga entrar no coração e no cérebro daquele menino, e um menino de 15, 16 consegue. E aí, o que eu te pergunto... Não, fechando para vir aí a pergunta. 2 ou 3 depoimentos, porque às vezes eu tenho que fazer legenda dos vídeos que eu edito, né? E 2 ou 3 depoimentos me chamaram a atenção, que são ex-meninos, ex-ativistas desses, de protagonistas juvenis, que hoje têm 30 anos, por exemplo. Naquela época eles tinham 17. E eles dizem o seguinte: a importância de eu ter sido ativista juvenil, na idade de adolescente, é porque eu entendi o papel do líder. Eu entendi a importância de um líder. Então, aquele menino que estava trabalhando apenas com cigarro naquele momento, aprendeu uma coisa talvez muito mais importante, que é o papel dele na sociedade, é como ele tem o poder de influenciar outras pessoas, como é que ele pode acreditar nele mesmo. Mas o que eu percebo também é que a grande fonte para essa transformação é o setor educação, ou seja, as escolas, a cabeça dos diretores, a cabeça dos coordenadores pedagógicos. E aí eu te devolvo a pergunta para você se situar. Eu vou te mandar todo esse material que eu estou te falando, que eu legendo, vou te mandar os links dos vídeos todos. Mas eu queria saber como é que você está vendo hoje o papel da educação lá no Morro do Urubu. Que nós falamos muito de saúde, mas não de... Você tocou uma coisa que, assim, quando no princípio da minha militância, isso também fez parte. E a gente brincava muito, doutora, elas riam muito com essa forma que eu tenho de fazer uma brincadeira com uma coisa séria. Eu percebia que a educação, ela não caminha junto com a saúde. E a minha militância era na área de saúde, mas entendendo que a educação tinha. E teve uma oportunidade, uma dessas belas reuniões, com coffee break, PowerPoint também, não? Tudo. Tinha tudo lá, com linguagem de diferenciada, de Libras e tal. Aí uns jovens lá, e aí eu falei para elas assim: ado, cada um no seu quadrado. Ela, uma grande, que eu não vou falar o nome dela na prefeitura, depois disso daí ela ficou minha amiga, mas naquele dia ela ficou meio com o cabelo arrepiado comigo, porque eu cobrei isso delas, né? Não tem como ser cada um no seu quadrado. Se a saúde se a educação não caminhar junto com a saúde, a gente não está indo, a gente está fadado em sucesso pro resto da vida. Vai demorar muitos séculos para a gente retornar para o sucesso. Aí elas faziam o quê? Você quer ver? Uma coisa, quando começaram a dizer que as crianças só recebem a Bolsa Família depois da tal da pesagem, depois tem que ter não sei quanto de presença, né? Vê se as crianças começaram a faltar à escola. Pode ser que a mãe ou a avó não estavam nem tão coisa assim para as crianças estudarem, mas ela sabia que a criança tinha que ir, porque senão não tinha acesso. Então elas estavam ali integradas, saúde e educação. Forçaram a barra e elas botaram isso na cabeça. Há algum tempo atrás eu já fui escoteira, né? Meus filhos eram, e eu
eu também entrei para o grupo de escotismo. E a gente percebe isso muito claramente em um grupo de escoteiro. Essa coisa. As crianças que eram mais levadas, eu botava para ser líder. Aquele que ninguém queria, que perturba o tempo todo, não quer aprender nada, aquele se chama para ser seu auxiliar. Não é assim? Porque aí ele se sente tão... Olha como é que a coisa muda. O cara é, como a gente fala, era um diabo dentro da sala. Mas depois que você botou ele para ser seu auxiliar, ele é a Sônia ali no negócio. Então, ele é o Deus ali dentro. Ele muda o comportamento dele. Eu acho que é isso que o senhor está falando, da gente trazer. Agora, nós temos aqui no Rio de Janeiro, a gente teve durante muito tempo, não sei como foi feito, como que acabou, o rap. O rap era o quê? Os jovens falando de saúde, falando de sexo, falando de pela droga. Prefeitura? Pela Era Prefeitura o rap do da Rio. saúde. Rap da saúde. Falando de saúde. É outro jeito. Você quer ver? Eu sento numa sala, numa roda de conversa e vou falar de camisinha. Se eu não falar de sexo, eu falo de camisinha? Que uma coisa está dentro da outra, né? Aí, no princípio, eu falava, caramba, Sônia, muito cara de pau, quase 60 e poucos anos, mas falando de... Mas se eu atraía mais pessoas quando eu falava de sexo. Aí a gente, olha, no meu tempo de garota, tá, o pessoal olhava as pernas para ver se era mocinha, se não era, e também eu tinha que casar de véu e grinalda, tudo verdade. Eu tinha que casar de véu e grinalda, senão Nossa Senhora caía lá e o meu véu caía. Então, era tanto dogmas na minha cabeça que eu falei, então eu tenho que ser virgem, porque senão vai passar uma vergonha dentro da igreja. Quando a gente falava isso, as mulheradas ria e tal. Ali a gente se abria por uma coisa que a gente não tem o costume de falar de sexo na hora do café, da manhã, a gente não conversa com a nossa família. E você percebe hoje que essa conversa ainda não é feita. Tantos anos passando. Vê toda hora na televisão, fulano insinuando que está fazendo isso, está fazendo isso, mas dentro de casa esse assunto não permeia ainda. Aí, como é que você fala que vai usar? Não, você não vai usar. O corpo é seu, você faz com ele o que quiser e com quem quiser e como quiser. Mas você pode dizer para ele que é importante ele ter acesso aos preservativos, conhecer o feminino, o masculino, e aí as escolhas são suas. Mas eu mostro para ele que existe isso, existe aí. Se ele vai usar ou não, não cabe a mim o julgamento, né? É isso que eu penso, que os jovens falam disso com facilidade para o outro, né? Mas como é que está a escola lá no Morro do Urubu? As duas escolas que a gente tem uma escola que é onde eu estudei, né? Que antes a gente falava, escola Maranhão, entra burro e sai ladrão. E eu odiava esse slogan. Mas hoje eu fiz o meu primário muito bem feito, onde estudou uma grande cantora, Sandra de Sá, também na mesma época que eu estudei. E, assim, é um resgate. E tem uma outra que é com as crianças menores, que é a Escola Suécia, né? Que antigamente era assim, as crianças que não valia nada, aquelas mais sapeca que eles achavam, que rotulavam, jogavam nessa escola. Essa escola hoje é uma escola padrão. Quando você vê lá, parece uma escola particular. A Escola Suécia. A Escola Suécia. Então, assim, a gente tem muito orgulho. São elas duas E entranhadas você consegue dentro trabalhar? do mundo. Na Sim. época que... Agora você está um pouco... Mas distante assim, em os São diretores, Pedro de Aldeia, os diretores são meus amigos. Quando eu preciso de alguma coisa, falar de alguma coisa, às vezes eu consigo fazer com que a gente faça dentro do território deles. Olha, quanto tempo a gente tem, Geraldo? Opa! 7 minutos. Isso aí. Eu queria que você, nesses 7 minutos, eles vão ser seus. Vamos imaginar que esse programa possa ser ouvido por pessoas que estejam vivendo em comunidades semelhantes ao Morro do Urubu. E pode ser que pessoas nunca tenham pensado, poxa, eu tenho certas características que eu podia ajudar melhor a minha comunidade. Que conselhos você daria para uma pessoa que possa despertar para essa
esse poder que a pessoa pode ter interiormente, que pode se abrir para o mundo e ajudar as pessoas? É uma pergunta, né? Eu sempre falo com as pessoas assim, olha só, todo mundo tem um lado ruim, todo mundo tem um lado bom. Cabe a você olhar para o lado bom, procurar nessas pessoas seus pares. E você não pensa que vai encontrar tudo igualzinho, porque nós não somos Xerox. A gente vai encontrar pensamentos diferentes. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Que não é só a sua verdade que prevaleça, né? Encontrando isso, você procure um lugar onde vocês possam se reunir. Uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, meninos e meninas. E aí vai chamando, vai agregando. Porque se você pensa que vai fazer uma coisa grande, você acaba não fazendo nada porque a gente não tem pés para fazer. Tem uma frase que é o feito é melhor do que o perfeito. Exatamente. Você começa a fazer o que você pode fazer. Tá, é um canteiro, mas enquanto você está fazendo esse canteiro, você está batendo papo, você está conversando, você está alimentando ideia. Vamos mudar essa frente aqui, vamos mudar... São pequeninas coisas que você vai descobrindo. Agora, você tem dentro do seu território, você tem igrejas, você tem centros espíritas, você tem as escolas, você tem as clínicas da família que tem reuniões, né, uma vez por mês, sem ser, eu não estou falando do distrito, não, estou falando a sua unidade. Por quê? Chega muita gente perto de mim para se queixar. Porque isso não funciona, porque isso não... Eu escuto, deixa eu falar. Porque se ela não falar, ela vai se bater comigo. Então, fala, desabafa, despeja tudo, mas tá bom. Mas o que você pensa em fazer pode ser diferente? Mas não. Você só viu as coisas que não estão funcionando. Mas o que você acha que poderia ser diferente? Eu induzi uma porção de pessoas a procurar o Barbosa, se ele estiver ouvindo, ele sabe disso. Vai procurar o Barbosa, o diretor da unidade. Ele vai lá e procura ele. Uma hora ele pode estar ocupado e realmente ele não vai largar tudo, mas vai mandar você aguardar. Fica ali, espera. Também não pode ser, você estalar o dedo e acha que vai acontecer, porque as pessoas também têm os seus afazeres, né? E assim você vai e fala. Agora, você sai da unidade com isso, com a cabeça desse tamanho, e vai falando para um e para um, o que você fala que é ruim vai ser multiplicado. Porque você já falou tão ruim desse lugar, que ele lá fora ele vai ser tão ruim quanto você falou. Porque as coisas boas, está provado que a gente fala para o máximo 3, 4 pessoas. E as coisas ruins a gente passa do 10. Está provado isso mesmo? Está comprovado. Então, os pesquisadores dizem que a coisa quando é boa, você te deixa tão relaxado que você não reproduz mais. Agora, a coisa ruim, você vai falando e te dá mais vontade de você malhar, de falar, e aí fica parecendo que está tudo tão ruim. Não é que esteja tudo tão ruim, é porque o ruim ganhou espaço. E o que é bom, você não saiu. Eu tenho o hábito... Você acha que deixou herdeiros lá no Morro do... Essa é a minha frustração. Tenho uma agente comunitária que eu gosto muito, que eu amo de paixão, eu gostaria muito que ela tivesse dado continuidade a um trabalho. É uma agente comunitária diferenciada, né? As outras me perdoem, porque até hoje, doutor Alexandre, quando tem alguma coisa... na clínica, eles me convocam, me chamam com presença do distrital e tudo, para a gente conversar com essas pessoas. Mas não dá para resgatar essa que você está meio... Mas ela não gosta muito ela fala que as coisas mudaram, né? As pessoas têm medo da violência, têm medo e a gente tem que entender. Mas era a minha esperança. Ela fez a diferença no quadro de agente comunitário. Nessa área de conflagração, até isso atrapalha, né? Pessoas que teriam potencial para liderar, ficam com receio de assumir a responsabilidade. Ficam. Mais uma coisa para a gente tentar mudar, né? Porque você vê essa pessoa, né? Olha só, Sônia, Geraldo, como eu disse, é atento na questão do horário. Passou rápido. Passou rápido.
Outro dia você vem de novo. Com certeza. Eu vou te trazer Com de gostinho novo. de quero mais, viu, Foi Geraldo? muito bom ter você aqui, Obrigado, tá? obrigado. Vamos editar e divulgar isso para a Obrigada. sua comunidade e para todas as outras. Geraldo, obrigado por tudo. Obrigada, Geraldo. Nossos ouvintes, bom final de semana. Bom final de semana. ZYU 201. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana. 98,7 FM.